Igreja Assembleia de Deus do Riacho Fundo 1. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui nessa noite, nesse dia, melhor dizendo, para poder falar com vocês sobre a Escola Bíblica Dominical, a aula de hoje. Antes eu queria falar com os irmãos, nós já recebemos a nova revista da Escola Dominical. Eu vou deixar lá na DEF para que os irmãos possam procurar junto ao superintendente, pastor Aderiô, pastor Edenilson, né, o vice-superintendente, para fazer a aquisição. Nós pegamos na quarta-feira última passada, na Catedral, tá? E deixaremos lá, se Deus permitir, nesse domingo, tá bom? A lição do dia 29 de março de 2020, a lição número 13, tem por título Relacionamentos do Cristão, Deus e a Família. O texto abre: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Verdade aplicada. É importante que o discípulo do Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Objetivo da lição: primeiro, explicar os níveis de relacionamentos de Jesus. Segundo, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família. Terceiro, enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Texto de referência encontra-se em Lucas 2, 12 e 14. Lucas 2, versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. A sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Lucas 12, versículos 52 e 53. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em sua casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai. A mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sua sogra. Lucas 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Bom, para começarmos nossa aula, primeiro nós temos que fazer uma reflexão em cima do texto áureo. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor está falando justamente sobre nós colocarmos Ele, né, Deus, Jesus Cristo, Filho, numa posição acima da família. Porque se nós estivermos bem com o Senhor, a nossa família também vai estar bem. Nós precisamos ter esse foco. Para minha família viver bem, eu tenho que estar bem com Deus. Eu tenho que obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Não adianta eu colocar minha família acima de Deus. Não. A minha família tem que estar abaixo. Para que eu tenha paz na minha casa, eu preciso ter Cristo no meu coração, comandando a minha vida. Como é que eu vou fazer se eu colocar minha família acima de Cristo? Esse é o grande problema de muitos cristãos, que em vez de colocar Deus acima, não coloca, e quando vai ver, a família vira uma bagunça. Vão à igreja, falta escola dominical, falta tudo. E aí o que acontece? Começa a perder, né, a identidade com a igreja. E a identidade com a igreja ela é importante para formarmos uma família, uma comunidade, né? Temos a nossa sociedade, falamos as mesmas coisas, né? Conhecemos as mesmas coisas, né? Sofrermos uns com os outros, nos alegrarmos uns com os outros. Nós precisamos colocar Deus acima de tudo para que a família viva bem, para que todos vivam bem dentro da nossa casa, porque só assim nós teremos paz. E a verdade aplicada, o professor deixa aqui, é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Então, primeiro Deus, depois a minha família, porque sem minha família eu não vou servir bem a Deus, né? Depois a igreja, porque se eu não tiver um relacionamento com Deus e não tiver bem com a minha família, como é que eu vou viver bem na igreja? Dificilmente. Eu vou usar máscara na igreja, vou ser um fingido, né? Nós não podemos ter máscara, nós temos que ser sinceros. Porque ninguém, irmãos, ninguém se esconde do Senhor. E ninguém consegue ficar na igreja muito tempo, entendeu? Escondido, escondendo as coisas que acontecem com ele.
vivendo uma vida dupla, né? Diz meus colegas aí, né, pastores, né? Tendo uma vida de James Bond, né? 007, num lugar é uma coisa, no outro lugar é outra, né? Nós não podemos ser assim, nós temos que ser do mesmo jeito em todos os lugares. Depois nosso trabalho. Porque se nós vivemos bem com a igreja, bem com a família, bem com Deus em primeiro lugar, nós vamos ter um bom relacionamento dentro do trabalho, vamos trabalhar bem, vamos viver bem do trabalho. O trabalho pode ser, às vezes, um trabalho sacrificante, né? Mas você vai viver bem no trabalho, tá? Agora vamos começar a trabalhar com a introdução. Encerrando esse semestre, hoje é a última lição, por isso que eu mostrei a vocês a próxima lição, né? A próxima revista que fala sobre o livro de Salmos, né? Encerrando esse semestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo decidir sobre dois relevantes relacionamentos, com Deus e a família. São dois momentos. Então nós temos que viver bem com a nossa família, mas também viver muito melhor com Deus. Porque Deus vai trazer paz para a nossa casa, para a nossa esposa, nossos filhos. Você vai viver bem, é assim que você vai viver. Vai viver bem é quando você tem Deus no coração. Aí você vai trazer paz para a sua casa, todos vão viver bem. Diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo de instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nesta terra, o aspecto relacional. Irmãos, nós vivemos numa sociedade, precisamos um dos outros. É um relacionamento horizontal. Eu vivo bem com a minha família vive bem com a outra, e assim nós vivemos bem na relação. Então nós temos que ter uma boa relação com Deus, uma ótima relação com Deus, uma excepcional relação com Deus, justamente para que possamos ter paz na nossa casa. Mais uma vez eu friso a palavra paz, porque a paz é importante para nós não termos problemas de depressão e outros problemas aí que a sociedade moderna tenta definir. 1.1, Jesus e sua família terrena, de acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar que incluía uma mulher, Maria, cujo útero abrigou Jesus, um homem José, esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus. Nós conhecemos essa história. Para Jesus vir, tinha que ter uma família. E ele nasce na família de Maria e de José. Porque ele precisava de pai e mãe para poder criá-lo, amamentá-lo, né? Para poder ter uma infância como todos nós tivemos, né? E as crianças hoje têm. Ele precisava desse abrigo familiar, ele precisava desse convívio familiar, né? Para mostrar ao mundo que ele não era um ser extraterrestre, né? Mas sim um Deus que se encarnou, preocupado com nossa salvação. Ele estava preocupado conosco, irmão. Não pensem vocês que ele veio para cá para passear. Ele veio porque ele sabia a obra que ele tinha que fazer. Jesus já sabia o que tinha que fazer. Quando ele desceu do trono dele de glória, ele já sabia o que precisava fazer. Ninguém precisava falar para ele. Ele tinha consciência daquilo que precisava fazer. Nós é que às vezes precisamos que alguém fale conosco o que precisamos fazer, porque às vezes nós fugimos da direção de Deus. Nós vamos procurar fazer aquilo que queremos, né? Não o que Deus quer que a gente faça. Porque nós começamos a dar prioridade à nossa necessidade, irmão. Nós começamos a achar melhor investir no nosso dinheiro, no nosso conhecimento, não para ajudar a igreja, mas para nos ajudar, para aumentar nosso salário, né? Para melhorar nosso padrão de vida. É importante? É importante. Mas se nós não colocarmos Deus na frente, como é que nós seremos, irmão? Como é que nós teremos um relacionamento com Deus? Como é que Deus vai falar as coisas para a gente? Como é que nós vamos ter conhecimento das coisas? E nós precisamos conhecer o culto escondido, irmão. Muitos na igreja têm fraquejado por causa disso, porque não tem comunhão com Deus. Esse é o grande problema. Jesus vem no meio de uma família para mostrar para a gente que todos nós precisamos ter uma família. Nós vemos a sociedade de hoje, né? Estou falando hoje, mas tem uns 15, 20 anos, que a nossa sociedade hoje, ela quer acabar com a família, quer destruir a família. Isso já está latente, todo mundo sabe disso, é explícito já, não está implícito, não está explícito. Todos querem acabar com a família, as pessoas que não gostam de família.
usada por Satanás, pessoas usadas por Satanás. Nós precisamos, então, justamente como igreja, mostrar a necessidade de termos uma família para poder a criança crescer bem, com saúde e saudável. Não adianta a gente ter um tempo de vida, um certo tempo de vida, a gente vê as pessoas que têm problema de separação, infelizmente, têm problema com seus filhos. Tem problema. Alguns não tem problema, verdade, alguns, mas se você for ver, a maioria tem, infelizmente. Né? É só você verificar aí. Né? Problema com a mãe, problema com o pai, o filho tem problema com o filho, o pai tem problema com o filho, infelizmente. Né? No 1.2, relacionando Jesus com Maria e José. É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus, circuncisão, apresentação ao Senhor do templo, ida para o Egito, retorno, formação de uma profissão, instrução religiosa, entre outros. Então, a preocupação do pai e da mãe é justamente com a formação do filho para ele ser um cidadão. E a gente vê aqui Maria e José preparando Jesus para ser um judeu, para ser uma pessoa que seguisse, né, a lei judaica, circuncisão, apresentação, todo rito, né? Todo rito era feito. Então eles cumpriram a obrigação deles como pais. E infelizmente tem muita gente da igreja que não cumpre, né, a sua obrigação de pai. Ele está ali acompanhando o filho, de ver onde o filho está indo, o que ele está assistindo, o que ele está acessando no seu celular. Infelizmente tem isso, irmão. Infelizmente. E nós temos que tomar cuidado com essas coisas. O pai tem que ficar cuidando do filho, para ele poder ser um bom cidadão para a igreja, na escola, no trabalho, na faculdade, onde ele estiver, mostrar que é uma pessoa diferente, formada por Deus, transformada pelo Senhor.